Olá, amados, tudo bem? Hoje eu estou aqui mais uma vez da Fazendinha Fonte de Vida para trazer uma palavra para a tua vida. E o tema que eu escolhi, irmão, para hoje é um tema que eu precisei muito dele essa semana. Essa semana passada, mais uma vez eu passei por uma experiência desagradável da ingratidão. Eu não sei você, mas nada consegue me abalar. Dentro dos projetos que Deus me coloca para fazer, nada consegue me abalar, mas a ingratidão, ela me trava. E desde quando nós começamos esse projeto de acolhimento de pessoas de rua, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, trazendo para nossa casa, eu tenho experimentado os piores tipos de ingratidão. E eu tenho muita dificuldade em lidar com isso, né? E na semana passada eu passei mais um momento desse, né, que me travou e me trouxe muitas dores. E nesse momento eu quis trazer à luz da palavra de Deus o que eu estava sentindo, né? Eu queria saber por que Deus queria me ensinar, o que eu tinha que aprender com a palavra de Deus a respeito de ingratidão. E eu queria falar sobre isso com você. Sobre a ingratidão interpessoal, a ingratidão de pessoas para pessoas, porque eu tenho certeza que se assim como me fere, pode ser algo que tem ferido também o seu coração. E a grande questão da ingratidão não é só ferida, é porque a ingratidão ela te convence a parar, a não fazer mais, a ver que não está valendo a pena. E esse sentimento de não querer fazer mais sempre aparece no meu coração todas as vezes que eu passo por uma situação dessa aí, de vivenciar uma ingratidão. Até porque o tipo de trabalho que nós fazemos exige da gente muita renúncia, muito sacrifício. Então, quando nós somos vítimas de ingratidão, a gente tem uma sensação assim de que perdeu, né? De que está perdendo tempo e investimento com coisas que não estão valendo a pena. E aí eu fui para a palavra de Deus, né? Porque eu falei, não, alguma coisa está errado, que Deus sempre permite e vem reincidindo essa situação de ingratidão. E é uma coisa que me fere muito. E eu fiquei muito preocupada. E aí eu fui buscar na palavra de Deus. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me ensine o que o Senhor quer me ensinar através dessas dores. E a primeira coisa que eu quero te dizer é te dar a definição de ingratidão. A ingratidão ela é uma atitude pecaminosa de não reconhecer ou ser indiferente ao sacrifício do outro, ao sacrifício que alguém faz por você para te ajudar. Então, a ingratidão, a primeira coisa que eu descobri que a ingratidão ela é pecado e ela também fere o coração de Deus. A outra coisa que eu aprendi é que o ser humano, quando ele é ingrato ao seu próximo, com certeza ele já é ingrato a Deus, né? Porque se você não consegue ser grato à pessoa que você vê, quanto mais aquela que você não está vendo, né? Eu gostaria de falar sobre ingratidão, porque se você for igual a mim, que se paralisa, e quantas pessoas, né? Falei, Senhor, eu preciso usar essa minha dor para ser bênção na vida de outras pessoas, porque eu acredito que quantas pessoas que não pararam, que pararam, né? De ajudar, de fazer, de cumprir o seu propósito, porque foram feridos pela ingratidão. Quantos pastores, né? Eu acho que nós pastores, as nossas maiores feridas são a ingratidão, né? Então, eu quero trazer essa palavra para a tua vida, porque Deus falou comigo. No dia eu fiquei muito mal, eu queria falar, eu queria desabafar, eu queria fazer a minha justiça própria. E aí eu liguei para uma amiga, né? Uma amiga conselheira, e ela falou comigo, falou umas palavras, né? Me acalmei, desabafei. E quando eu voltei para casa, né? Que eu fui pensar sobre tudo, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu quero aprender contigo o que o Senhor quer me ensinar a respeito de ingratidão. E aí na palavra de Deus, irmãos, eu fui ver sobre ingratidão. E eu fui ver que não foi só eu quem sofria com a ingratidão. Só no livro de Salmos, nós vamos encontrar muitas palavras do salmista Davi se queixando da dor, né? No Salmo 35, versículo 12, ele está desolado porque ele falou, estão me pagando o bem que eu fiz por mal. A Bíblia diz lá no Salmo que ele está desolado, é um salmo de desolação que ele está sentindo. No Salmo 41, versículo 9, ele demonstra muita dor também, porque as pessoas que ele tinha ajudado estavam se levantando contra ele.
No Salmo 109, versículo 4 e 5, Davi está falando e ele fala assim, justamente da ingratidão, e ele dá uma receita, né? No versículo 4 e 5 ele fala assim: mas enquanto eles são ingratos, eu orava ao Senhor. Então, quando eu comecei a entender que não era eu somente que sentia esse mal-estar em relação à ingratidão, eu comecei a entender, irmãos, que Deus queria falar comigo, queria me trazer uma resistência e uma cura também. Eu entendi que eu estava certa em orar sobre aquela situação e falar com Deus, por conta que era uma coisa que estava me trazendo assim uma vontade muito grande de não fazer mais nada e cuidar da minha vida. Eu aprendi que é o mesmo pensamento que você tem quando você passa por uma situação de ingratidão, de você pensar, eu vou cuidar de mim agora, porque não vale a pena fazer pelas pessoas, porque não é só que elas não reconhecem, é porque depois elas, além de não reconhecer o que você faz, elas ainda falam mal, te criticam, caluniam e fazem tantas coisas horríveis, não é mesmo? Então, irmão, deixa eu falar uma coisa. A primeira coisa que eu quero te dizer sobre a ingratidão é que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 13, que a mão do Senhor não se afasta da casa da pessoa que é ingrata. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu comecei a perguntar ao Senhor a respeito de ingratidão, que Ele começou a me dar os versículos bíblicos, eu comecei a entender muita coisa. Você sabe uma coisa que mais me trouxe assim, que me fez compreender? Lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 2 e 3, ele fala assim: o boi conhece seu dono e o jumento reconhece quem o alimenta, mas o povo de Deus não. Aqui no livro de Isaías, o profeta, irmãos, ele está dizendo, e é uma realidade que a gente tem aqui na fazendinha, a gente vê a gratidão dos animais. Os animais, quando a gente cuida, que eles chegam doentinhos, ou quando a gente alimenta, eles têm tanto amor pela gente que eles faltam falar. Você que cria algum bicho, algum animal, você pode perceber como eles são fiéis, como eles são agradáveis quando você cuida deles com carinho. Mas o ser humano, ele é pior do que um animal na ingratidão. Porque a Bíblia está dizendo que o boi, a vaca, o animal, ele consegue reconhecer quem o ajudou e ser grato. Ele consegue retornar à casa daquele que o alimentou. Mas os que são infiéis e ingratos, eles não conseguem. Então, uma coisa que eu quero que você entenda é que a ingratidão é um pecado que prejudica muito mais quem comete do que você, que é acometido aí, né, de forma negativa por essa ingratidão. E nesse momento que eu estava orando ao Senhor, Deus colocou uma palavra no meu coração. E sempre dessa maneira, irmão. Primeiro Deus fala no meu coração e depois eu vou para a palavra, para confirmar se aquela palavra realmente veio do Senhor e se realmente eu tenho um fundamento bíblico para acreditar e ter aquilo como a voz do Senhor falando no meu coração. E aí, irmãos, Deus falou comigo uma palavra, Deus me deu duas palavras. A primeira palavra que Deus me deu foi lá em Mateus 5, na Bem-aventuranças, que o Senhor dando ali um novo modelo de viver dentro do reino de Deus. Ele falando, e lá na última Bem-aventurança ele fala assim, bem-aventurados sois vós, quando fizeres a justiça, e vocês forem caluniados e perseguidos, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. E naquele momento o Senhor me trouxe essa palavra da bem-aventurança. E eu falei, Deus, como que a gente pode se alegrar? Como que a gente pode ficar feliz com a ingratidão? E aí Deus me fez eu perceber e eu ver uma coisa. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Eu também não passo só por ingratidão, é claro, né? Tenho muitas pessoas que foram ajudadas pelo nosso ministério e que hoje são gratas, estão comigo, são pessoas que estão comigo para tudo que eu precisar, que todas as vezes que eu preciso estão para me servir, estão para me ajudar, como eu estou para elas até hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa, as pessoas que são gratas e elas ficam com você, o seu galardão é receber delas o que você já recebe, o carinho, né, a gratidão, o cuidado que elas têm com a gente, né, o reconhecimento que elas têm de que você a ajudou. Mas e a pessoa que é ingrata? De quem que você recebe esse reconhecimento? De Deus. Então ali eu comecei a entender e Deus começou a me fazer ver. Deus falou, olha, os gratos, os que estão contigo até hoje, o que você recebe deles, você já recebe, que é o carinho, que é o companheirismo, que é a amizade, né?
que é eles estarem do seu lado o tempo todo, não ter ido embora e ter permanecido aqui no ministério te ajudando. Mas dos ingratos, irmãos, quem que você recebe da mão de Deus? Então, as pessoas ingratas, ela é a porta da tua bênção. É por isso que a Bíblia fala assim, ó, exultai e alegrai-vos, porque é do céu que vai vir o seu galardão. Então eu quero deixar uma palavra para a tua vida. Não se entristeça mais com a ingratidão. Entenda uma coisa. As pessoas que você vier ajudar, se elas não ficarem e não fecharem parceria com você, ou de alguma maneira não reconhecerem, é porque Deus está criando uma oportunidade para que a bênção chegue até você. Então, se você for parar para pensar, olha onde você está hoje. Você que tem sofrido muita ingratidão. Você que investiu em muitas pessoas, você que gastou tempo, dedicou dinheiro, dedicou sua vida a outra pessoa e ela foi ingrata e ela foi embora e ela falou mal de você e ela te traiu. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Olha onde você está e olha aonde essa pessoa está. Você conseguiu entender o que Deus quis me mostrar? Deus quis me mostrar que quando você faz a justiça do Senhor, cumpre a justiça do Senhor, que é amar o próximo e ajudar ele nas suas necessidades, e essa pessoa, ela te retribui com o mal, ela está abrindo uma oportunidade para você receber essa recompensa do céu, das mãos do Senhor. E naquele momento, Deus me fez, dentro da situação que eu estava vivendo, Deus mandou eu olhar, Deus me perguntou, aonde você está? Olha a posição que eu estou te colocando, olha o que você está vivendo. Mesmo diante de tantas pessoas ingratas, nunca faltou como você ajudar outras e outras que aparecem. Agora observe aonde estão as pessoas que foram ingratas, que roubaram, as que falaram mal. Observe a vida delas, como estão. Será que naquele momento eu consegui entender que por todas as ingratidões que eu vivi, eu tive a recompensa do Senhor, me dando mais possibilidade e me abençoando ainda mais, de maneira tal que eu consiga superar as ingratidões e eu consiga continuar sendo a mão do Senhor aqui na terra. Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Não fica triste, não se culpe por ser ingrato. O diabo ainda quis me culpar, sabe? Falando assim, eu falei, será por que me dói tanta ingratidão? Será que é porque eu quero a glória para mim? Será porque eu quero ser elogiada? Não, irmão, não é isso. É porque a ingratidão fere até o coração de Deus. A ingratidão é um pecado que a pessoa comete contra a mão daquela pessoa que se fez a mão de Deus para ajudar ela. Então é para ferir mesmo e ela vem para te paralisar. Mas quando você não é paralisado pela ingratidão e você permanece no propósito, pela sua vocação, você recebe da mão do Senhor a bênção e a recompensa dele. Por isso eu digo para você, alegre, exalte ao Senhor, que venham mais ingratos, que apareçam mais pessoas que não consigam retribuir o que você faz, que apareçam mais pessoas que não consigam voltar para agradecer, que venham mais pessoas, irmãos. Que venham mais pessoas, porque quando a gente recebe a nossa recompensa aqui na terra, a gente não recebe a recompensa do céu. Quando você recebe o agradecimento aqui da terra, quando você recebe o reconhecimento, quando você recebe o carinho, esse é o seu galardão, essa é a sua recompensa. Mas quando você recebe o mal, a palavra contrária, a maldição, a ingratidão, as coisas horríveis que as pessoas fazem, elas estão dando o que ela tem. Você está dando o que você tem e Deus vai te dar o que Ele tem para te dar, para que você continue sendo a mão de Deus a abençoar essas pessoas. Então eu quero deixar essa palavra para a tua vida. Alegre no Senhor. Exultai o nome dele por cada ingrato que aparecer na tua vida. Quando aparecer alguém que você fizer alguma coisa e essa pessoa for embora e ainda falar mal de você e ainda tentar te destruir, glorifica a Deus, porque coisas boas e grandes está chegando na tua vida. E aos que ficarem e forem gratos, aproveita
Aproveita, abrace, sirva como incentivo de que de um jeito ou de outro vale a pena você fazer aquilo que Deus colocou você para fazer. Você só não pode retroceder. Nunca mais pense em parar pelo sentimento de gratidão. Vai continuar doendo, mas quando doer, você vai se alegrar e vai lembrar dessa palavra. Os céus estão trabalhando para me abençoar. Os céus estão promovendo algo novo para a minha vida. Tem sido assim. Eu tenho dito no começo do vídeo que eu nunca passei por tanta ingratidão, irmãos. Pessoas que a gente acolhe, traz para nossa casa, que a família não quer mais, que a sociedade rejeita, e eu trago para dentro do seio da família, a gente cuida, faz tudo e elas vão embora e às vezes nem agradece. Às vezes até sai e rouba a minha casa, às vezes a minha ameaça de morte, tantas coisas terríveis que acontecem. Eu nunca sofri tanto isso, porque eu também nunca tinha me disposto tanto a fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Mas também digo para os irmãos uma coisa, e todos é testemunha disso. Eu nunca fui tão abençoada pelo Senhor como eu estou sendo agora. Eu nunca presenciei tantos milagres e tanta comunhão com Deus como eu tenho vivido hoje. Então tem valido a pena. E naquele momento o Senhor consolou o meu coração. E eu até lembrei de uma passagem do próprio Senhor que viveu esse, passou por isso na ingratidão, lá no livro de Lucas 17, versículo 11, quando aqueles leprosos que eram discriminados pela sociedade, eles não podiam fazer nada, eles estavam à margem da sociedade, eles eram marginalizados, e eles encontram com Jesus, e Jesus manda eles se apresentarem ao sacerdote, que eles iam ser curados, e eles vão, e só um volta para agradecer. E o Senhor faz uma pergunta, que é a pergunta que eu quero te fazer hoje. Jesus pergunta para aquele um que voltou: cadê os 9? Não foram 10 que foram curados? Jesus estava perguntando: cadê os ingratos? E eu te pergunto hoje: cadê os ingratos? Aonde estão aqueles que foram ingratos com você? Aonde você está? Então permaneça na posição que o Senhor te chamou. Ajude a todos. E se o ingrato voltar e precisar de ajuda, é porque Deus quer te abençoar dobrado. Se o reincidente voltar, ajude de novo. Seja a mão do Senhor. Amém, amados? E eu quero continuar, não hoje, para o vídeo não ficar grande, sobre esse assunto. Hoje eu falei dessa ingratidão interpessoal, de pessoa para pessoa. Mas eu também quero falar do perigo da ingratidão para com Deus. No próximo vídeo, acompanha aí, se inscreva aqui no nosso canal para você poder não perder. Nós vamos estar falando sobre isso. É um grande perigo, irmão, essa ingratidão a Deus. Normalmente os que são ingratos ao próximo também é ingrato a Deus. E eu também quero deixar aí para você, e você que hoje, olha para onde você está. Você está onde gostaria de estar? Você está vivendo o que você acha que é o sonho de Deus para a sua vida? Se você não está, eu quero deixar você com uma interrogação. Será que você também não tem sido muito ingrato? Será que você não está vivendo essa palavra que diz aqui no livro de Provérbios 17:3? O mal não se afasta da casa do ingrato? Se for esse o caso, acompanhe o nosso canal, que nós vamos estar falando sobre a ingratidão e como resolver esse problema dentro do seu coração. Você que não consegue ser grato a ninguém. Amém? Um grande abraço, que o Senhor Jesus abençoe você. Continue cuidando das coisas do Senhor. Continue sendo as mãos dele aqui na terra. Continue ajudando, continue amando. Porque se o próximo não te reconhecer e ele não voltar para agradecer e ele for embora e falar mal de você, glorifique a Deus mais ainda. Porque os céus estão preparando uma surpresa para você. Que Deus abençoe. Eu deixo com você o meu carinho e a paz do Senhor Jesus.